Queridos, muitas pessoas aqui no canal, os assinantes, ficam muito perguntando sobre medicamentos, né, no Instagram, no YouTube, no TikTok, várias redes sociais. Perguntam sobre todos os medicamentos que são usados, os antidepressivos, os ansiolíticos, que são usados para a ansiedade, e numa expectativa de que os medicamentos eles realmente possam curar a ansiedade. E o que eu sempre falo aqui é isso, que os medicamentos eles não curam a ansiedade. O principal tratamento para a ansiedade é a psicoterapia. E muitas pessoas pensam que as indústrias farmacêuticas elas desenvolveram os medicamentos, os psicotrópicos, para que eles possam ajudar as pessoas que sofrem de um problema emocional, medicalmente causado em particular. Então a gente sabe que a ansiedade e outros problemas de transtorno mental, eles não são causados por uma condição médica, são causados por uma condição psicológica. Por isso que a psicoterapia é o principal tratamento. E as pessoas pensam também que as indústrias farmacêuticas fazem um processo de pesquisa rigoroso, um desenvolvimento de testes, e elas chegam a uma solução química para o problema da causa médica, né? Elas acham então que a questão da depressão, da ansiedade é um problema químico e que a indústria farmacêutica descobriu a fórmula química para resolver esse problema. E de fato isso não acontece, né? Não é isso que acontece. O que acontece é que a maioria dos medicamentos psicotrópicos ela foi desenvolvida por acidente, né? Claro que muitos desses remédios foram desenvolvidos para tratar outras condições e os efeitos colaterais deles pareceram ser benéficos para pessoas com outros problemas. Então aí a indústria farmacêutica rebatiza os medicamentos e comercializam para pessoas com outros problemas. Então nos Estados Unidos a fluoxetina ela é conhecida como Prozac. O Prozac ele não foi feito para tratar depressão e nem ansiedade. Ele foi desenvolvido para outra finalidade. E como viram que ele despertava um pouco mais de ânimo nas pessoas e diminuiu aí os sintomas da ansiedade e depressão em alguns casos, eles rebatizaram e colocaram com esse foco, né? Então, as propriedades aí antidepressivas também dos tricíclicos, os medicamentos tricíclicos, eles eram mais antigos, né, do que os atuais, né? E tanto também aqueles inibidores da monoamina oxidase, os MAOIs, eles foram descobertos por acidente no final dos anos 50, né? E ele foi desenvolvido para tratamento de antituberculose, medicamento tuberculose. Mas como que ele induziu uma euforia no efeito colateral, ele foi posteriormente rebatizado e comercializado como antidepressivo. Entenderam? E o que acontece, queridos? Não tem nenhum medicamento que vai atuar especificamente numa área do cérebro, por exemplo, como a amígdala, que fica muito excitada na ansiedade, que vai tratar a diminuição da amígdala. O medicamento ele cai no seu corpo inteiro. Não foi desenvolvido nenhuma tecnologia para isso. Recentemente a gente tem ouvido falar de medicamentos à base de DNA que vão ser muito específicos para o tipo de problema específico da pessoa, mas isso ainda não está totalmente disseminado e, além de ser muito caro, não é totalmente comprovado a eficácia, né? O antipsicótico, por exemplo, clorpromazina, não é? Ele foi iniciado, sintetizado como um antihistamínico, mas também tinha propriedades sedativas. E os médicos começaram a administrar ele para pacientes com esquizofrenia. Então, as propriedades estabilizadoras do humor do lítio, por exemplo, que é muito utilizado para bipolaridade, para outros casos, eles foram descobertos por acidente no final da década de 40 e depois rebatizadas e comercializadas como antidepressivo e estabilizador do humor. E aí muitos outros, né? Muitos primeiros medicamentos psicotrópicos, eles foram inicialmente desenvolvidos para diversos fins diferentes, né? Como eles produziram efeitos colaterais benéficos, eles foram rebatizados. É isso que precisa estar claro, né? Então, vamos tirar a questão que o medicamento ele cura a ansiedade como se fosse um milagre, né? A gente tem que ter em mente que os compostos químicos do medicamento, eles afetam o corpo todo e vão causar efeitos colaterais. E embora a gente acredite que esses produtos químicos estão afetando uma parte do corpo, então você pensa, estou tomando um remédio antidepressivo para ansiedade, ele vai tratar a ansiedade. Não é assim que acontece, né? Eles estão afetando, na verdade, o corpo todo, e aí vai incluir o fígado, os rins, as células cerebrais, o coração, o sistema nervoso e assim por diante. Então, quando você toma um medicamento psicotrópico, ele está afetando todo o seu corpo, por isso que você tem os efeitos colaterais, né?
E aí não tem aquela questão de especificamente tratar de uma coisa só, né? Todos os medicamentos têm efeitos. E aí a gente precisa entender que esses efeitos colaterais são uma consequência não intencional, né? Então, muitos dos medicamentos, eles foram desenvolvidos para outros fins e parecem causar, aí, às vezes, sintomas que são inesperados, né? E aí eles mudam a marca, o tamanho, a cor, a dosagem, o preço e o marketing vai mudando, porque aí conseguiram uma outra configuração. Então, em 1971, o composto que se tornou Prozac, a fluoxetina no Brasil e nos Estados Unidos é conhecido como Prozac, ele foi desenvolvido em grande parte para poder trazer a questão como um opositor ao Valium, que era muito utilizado aqui, né, nos Estados Unidos. Então, o Valium era um tranquilizante, só que ela viu no Prozac uma coisa diferente. Ele foi testado como um tratamento para pressão alta, né? E ele funcionava em alguns animais, mas não em humanos. E aí ele também foi considerado para se tratar como antiobesidade, mas também não deu certo. Quando ele foi tratado em pacientes psicóticos e hospitalizados com depressão, que a fluoxetina foi tratado, ele não teve nenhum benefício óbvio, e teve, na verdade, os pacientes piorando, né? E aí, quando ele foi tratado, foi testado para depressão leve, né? E aí, na verdade, com alguns casos foram testados, ele gerou algum resultado. E isso deu uma receita de 10 bilhões de dólares para o laboratório Eli Lilly, né? Então, a fluoxetina, ela foi entregue aí, uma líder de mercado, né, por essa identidade. E esse nome, fluoxetina, Prozac nos Estados Unidos, ele parecia ser positivo, nome, né, profissional, rápido, aquela coisa que vai trazer uma rapidez, como vários outros pondera, que parece que é uma ponderação, então o marketing é muito bem feito. E aí ele vem, parece que você tem uma solução nesse caso aí. E na verdade não é nada disso, né? Ele pode aliviar, principalmente para depressões leves, trazer algum alívio para algumas pessoas, mas não significa que para todas, né? Então você pode usar, mas com muita cautela, né? E a gente sabe que a ansiedade, ela não precisa ser tratada com medicamentos, ela pode ser tratada apenas com psicoterapia. Então os medicamentos psicotrópicos, eles não corrigem um problema bioquímico, biológico específico, né? Ele pode aí reduzir, alterar, mascarar, produzir um efeito favorável, né? Então, se você estiver pensando em tomar essa medicação, todo cuidado é pouco, né? Vale sempre a pena um acompanhamento psicológico, né? E não existe aquela bala de prata, nossa, se eu tomar esse medicamento vou ficar totalmente curado. Isso não existe. O tratamento, infelizmente, não tem cura rápida para a ansiedade, mas é possível com a psicoterapia. Por isso, você pode mandar para mim um Instagram, uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp que está aí na descrição do vídeo ou no e-mail para a gente poder agendar uma sessão online. Vai ser um prazer atender você, tá bom, querido? Fica muita cautela nessa questão dos medicamentos. Eu vou trazer outros vídeos sobre isso para esclarecer cada vez mais vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. E ainda você que não assinou o canal, por favor, assine aqui também, compartilha no grupo do WhatsApp, da família, em todos os grupos das redes sociais, Facebook, para a gente ajudar essa corrente do bem espalhar cada vez mais e a gente possa trazer mais bem-estar para mais pessoas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.